O Visita na Record começa falando de gestão de negócio. Cerca de 60% dos brasileiros não sabem quanto vale a empresa que trabalham. Essa avaliação não é limitada a grandes instituições. Um grupo de advogados de Ribeirão Preto e região discutem essa realidade do mundo empresarial. Para falar sobre a importância desse tema, eu converso agora com o advogado Eduardo Benini, da SSBM Advogados. Doutor, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Visita na Record. Eu que agradeço, Rafael, sempre um prazer aí conversar com vocês. Doutor, pelo que eu estou percebendo aqui, cerca de 60% dos brasileiros não sabem quanto é que vale a empresa, os proprietários também, obviamente. O senhor me disse que esse número pode ser até maior. Pode sim, e tem uma explicação, né? É um tema complexo, as pessoas não querem discutir isso. Os sócios, dificilmente eles gostam de discutir o quanto vale as suas empresas ou as metodologias para a avaliação das empresas. Então é um tema que sempre fica de lado aí no dia a dia empresarial. Agora, quando a gente fala do valor da empresa, o que é levado em conta quando a gente vai avaliar uma indústria, de repente, É o prédio, é quanto a empresa tem de dinheiro na conta, como é que é isso? Olha, Rafael, algumas metodologias, é claro que elas olham mais para a parte física mesmo, a gente chama de ativos tangíveis, é o prédio, são as mobílias, são as propriedades, os ativos. A gente pode deixar de pensar numa empresa agropecuária, por exemplo, tem lá as fazendas, enfim. Mas também existem os ativos que não são esses ativos físicos, a gente chama de intangível, a marca, quanto vale a clientela, o posicionamento daquela empresa. Então a gente pega, por exemplo, uma empresa como, vamos pegar um nome como a Coca-Cola, com certeza a marca tem um valor maior do que a quantidade de indústrias diferentes que tem. Então, outros exemplos poderíamos dar aí, grandes empresas que têm lá um renome. E esse intangível também pode ser avaliado. Então, assim, eu não consigo dizer para você o que se avalia necessariamente. De acordo com a metodologia escolhida, eu posso ter mais ênfase para um ativo tangível ou menos ênfase por tangível. Então, quer dizer que a gente tem mais de um método para poder avaliar, então? São vários os métodos, e eu acho que esse é o grande ponto que impede muitos empresários de discutirem isso nas suas empresas. Porque, primeiro, eles têm que conhecer o método. Poucos se dão aí ao trabalho ou buscam conhecimento para conhecer os métodos. E depois eles têm que discutir entre os sócios, especialmente estou falando de sociedades aí, aquele método que melhor vai se aplicar para a sociedade. Então, uma sociedade, por exemplo, agropecuária, ela tem um método de avaliação de mercado diferente de um método de uma indústria. Isso é relevante na hora da escolha. E quando eu vou escolher um método para fazer essa avaliação, são métodos diferentes para uma empresa de grande porte, para uma empresa menor? Isso daí também é levado em consideração ou não? Eu não diria que o porte da empresa é o que vai diferenciar o método. Eu diria que o que vai diferenciar o método é o segmento em que ela atua. Então, pegando de novo a questão da agropecuária. A agropecuária, ela tem lá ativos físicos, imobiliários especialmente, muitas vezes de valor muito maior do que a marca dela. Então, é claro que num caso desse eu preciso escolher um método que dê um valor maior na hora de entregar o número final aos ativos tangíveis. É diferente de avaliar, por exemplo, uma empresa cuja marca seja muito importante e os ativos menos importantes. Me ocorreu aqui agora que, por exemplo, as empresas de tecnologia. Muitas empresas de tecnologia têm poucos ativos físicos. O que vale é muitas vezes aquela marca, o que está na nuvem. Veja que interessante, né? O que vale a nuvem? Essa é a ideia de que nós estamos falando quando a gente está falando de ativos intangíveis. Agora, doutor, por que é importante para o empresário, saber esse valor da empresa? No que isso impacta ali no dia a dia dele? Rafael, essa é uma excelente pergunta, porque, em geral, os empresários olham para a metodologia de avaliação ou para a necessidade de avaliação da empresa pensando numa operação de compra e venda da empresa ou de negociação de alguma participação, mas a avaliação da empresa ela não se limita a isso. Ela vai servir para o momento, por exemplo, de você pagar um herdeiro. Imagina que o teu sócio faleceu, você precisa pagar os herdeiros. Você precisa ter um método escolhido de avaliar para evitar discussões sobre método. Ou, por exemplo, na entrada de um novo sócio, na exclusão de um sócio. Imagina um momento em que você tem aí uma briga societária, um litígio entre sócios e você precisa excluir um sócio da sociedade. Você precisa ter a metodologia para pagar esse sócio. E até na solução de conflitos.
Tá. Então, muitas vezes, em conflitos, você negocia a solução do conflito a partir de um sócio ou outro comprar a participação desse sócio que está gerando conflito. E aí, nesse momento, a existência de uma metodologia bem discutida, ela é muito importante. Bom, eu tenho a metodologia, eu já discuti com o empresário lá a metodologia que vai ser utilizada para poder avaliar o valor da empresa dele. A partir desse momento, como é que é feito isso na prática, né? São consultores que precisam ir até a empresa, vão passar ali alguns dias com os empresários, como é que é isso? Bom, são empresas especializadas que fazem o que a gente chama de valuation, que é a avaliação da empresa. Essas empresas especializadas, elas vão buscar as informações que são necessárias para aplicar aquela metodologia. Em algumas metodologias, é interessante que se diga, elas vão até estabelecer algumas premissas com os empresários. Uma premissa de crescimento, uma premissa de mercado, enfim. Você estabelece um pouco esses parâmetros entre os envolvidos e as empresas especializadas aplicam essa metodologia. Isso demora, vai depender também do porte da empresa? Aí o porte da empresa é relevante. Aí o porte da empresa realmente vai... Eu acho que, aliás, eu diria duas coisas. O porte da empresa e a sua organização de informações. Então, aí nós estamos olhando exatamente muitas vezes para a questão da contabilidade, do financeiro. Financeiros bem organizados, contabilidades seguras, com os dados bem transparentes, vão facilitar a realização de um valuation. Se a gente pensar no momento de um momento de falência da empresa, isso ajuda no momento de uma empresa que está encerrando as atividades ou é indiferente, já que a partir desse momento se parte para uma outra avaliação do que a empresa tem? O procedimento de falência é um procedimento de encerramento de uma atividade, da extinção daquela empresa. Ele segue uma metodologia diferente, uma metodologia própria. Você nomeia um agente, um administrador, que é uma pessoa especializada, que arrecada os ativos, avalia e submete a um leilão esses ativos. Tá. Isso é convertido em dinheiro e esse dinheiro é usado para pagar os credores que compõem uma lista que esse mesmo agente vai ter elaborado e cuja ordem é determinada pela lei. É claro que nessa metodologia você perde o caráter de mercado, porque o valor de mercado da empresa é muito impactado. Mas, por exemplo, uma empresa falida que tem uma marca forte vai ter uma avaliação desse intangível da marca, só que não vai ser a mesma avaliação que se ela tivesse em giro. Funcionamento. Exatamente. É uma maneira, acredito também, de quem tem esse processo pronto, né, sabe o valor da empresa, da marca, é um indicativo importante, né, para saber se a empresa vai bem, o sucesso da empresa. Eu acho que, para além disso, ele é um elemento que permite, inclusive, a tomada de decisão. Você saber o quanto vale a sua empresa e usar esse parâmetro para saber como as suas decisões estão sendo boas ou ruins, ele é relevante, porque se você toma decisões boas, o valor da sua empresa sobe. Se o valor da sua empresa, de acordo com aquela metodologia escolhida, começa a cair, significa que algumas decisões precisam ser revistas. Então, ter clareza sobre o método de avaliação também pode ser um instrumento de gestão. Pois é. Acho que é algo que, como a gente começou falando sobre isso, que 60% aí dos brasileiros, né, dos empresários não sabem o valor, mas é algo que precisa ser conhecido até para poder fazer essa gestão, então. Eu diria que deveria estar na pauta desses empresários. Esses empresários deveriam colocar isso na pauta deles do dia a dia, buscar informações sobre os métodos, conversarem sobre esses métodos e elegerem ali nos respectivos contratos sociais ou nos acordos de sócio o método que melhor se aplica para aquelas empresas. Para evitar um obstáculo na hora que ele for necessário. Perfeito. Doutor, agradeço bastante a presença aqui no Visita na Record. Quem tiver mais alguma dúvida, pode falar contigo lá nas redes sociais? Pode falar no Instagram. É só procurar Eduardo Benini _. Exatamente. É isso aí. Doutor, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visita e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Rafael. Um grande abraço aí a todos.